Olá pessoal, esse é o canal Folha Beta e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante relacionado a lipídios, que são as lipoproteínas. Então, se você gosta de bioquímica, se você gosta desse assunto, considere se inscrever aqui no nosso canal, assista o vídeo e se você gostar, você dê um like aí, tá bom? Então vamos lá para as lipoproteínas. Bom, essa é a estrutura de uma lipoproteína. Uma lipoproteína não é uma molécula, é uma partícula. Uma lipoproteína é uma partícula formada por uma monocamada de fosfolipídios, onde estão inseridos algumas proteínas que a gente vai chamar aqui de apoproteínas ou apolipoproteínas, tanto faz, tá? Qual a função da lipoproteína? É transportar lipídios no plasma. Nós temos dois tipos de lipídios, um que está alocado no tecido adiposo, já está lá depositado, e um outro tipo de lipídio que necessita ser transportado na corrente sanguínea para que eles sejam encaminhados até os órgãos, né? Então, para cumprir essa função, existem as lipoproteínas. Por quê? Porque os lipídios são apolares. Não há como os lipídios se dissolverem no plasma, porque o plasma fundamentalmente é água e os lipídios são apolares, né? São hidrofóbicos. Então, para resolver esse problema de transportar substâncias hidrofóbicas apolares em um meio aquoso, é que a natureza desenvolveu as lipoproteínas, tá bom? Então, como é que funciona? As lipoproteínas são formadas de fosfolipídios. As cabeças dos fosfolipídios são polares e ficam voltadas para o plasma, enquanto que as caudas dos fosfolipídios são apolares e ficam voltadas para os lipídios que se concentram no cerne das lipoproteínas. Tá? Então, dessa forma, é possível transportar substâncias apolares em um meio que é fundamentalmente formado por água. Nessa figura, a gente tem todas as lipoproteínas e a fração de lipídios que cada uma carrega. Então, por exemplo, o VLDL. O VLDL, 60% do VLDL é formado de triacilgliceróis, tá? Mais ou menos, 13% são ésteres de colesterol, né? 18% fosfolipídios. E assim você tem a proporção de lipídios, de fosfolipídios e também de apoproteínas que compõem cada uma dessas lipoproteínas, tá bom? Se você olhar ali, você vai ver que o quilomicron, olha lá, ó, 85% dele é somente triacilglicerol, tá bom? Então ele é o maior carreador de triacilgliceróis que existem no plasma, certo? Vamos continuar. E aqui você vê a densidade das lipoproteínas, tá? Então, falando em densidade, né? HDL é High Density Lipoprotein, uma lipoproteína de alta densidade. LDL, Low Density Lipoprotein. VLDL, né? Very Low Density Lipoprotein. IDL é a intermediária entre o LDL e o VLDL. Então é Intermediate Density Lipoprotein, tá? E lá em cima os quilomicrons. E nessa figura aqui, nesse gráfico, dá para ver o seguinte, olha. Em vermelho, a porcentagem total de lipídios, né? Então você vê que o HDL 50%, o LDL 80%, 85% e assim por diante, né? A porcentagem de lipídios presente em cada uma dessas lipoproteínas. E a numeração em azul, a porcentagem total de proteínas, né? Que proteínas? As apoproteínas ou apolipoproteínas, tá bom? Fácil, né? Você vê ali, olha, que comparativamente, né, o quilomicron, se a gente fosse colocar aqui no mundo real, o quilomicron seria do tamanho de uma bola de praia e o HDL do tamanho de uma bolinha de gude. Será? Bom, e como é que é o fluxo das lipoproteínas? Né? De forma bastante resumida, a gente vai falar um pouquinho aqui de como surgem as lipoproteínas. Então você vê ali que o fígado, ele fabrica o VLDL, Very Low Density Lipoprotein. À medida que o VLDL transita pelo plasma, ele vai deixando nos tecidos periféricos, ele vai deixando triacilglicerol. E assim ele concentra em si colesterol. Se ele vai deixando esse triacilglicerol para os tecidos periféricos,
ele vai se transformando no IDL e depois o IDL também vai deixando cada vez mais triacilglicerol para os tecidos periféricos até se transformar no LDL. Então, veja, se você pega um exame bioquímico, né, e vê que os níveis de VLDL estão altos, esse VLDL será todo convertido em LDL, tá? Então, se você fizer um exame num segundo momento, você vai ver que todo aquele VLDL foi convertido em LDL, tá? Então, quem é que fabrica? O fígado. E é também o fígado que fabrica o HDL. Só que veja, o HDL, ele é fabricado pelo fígado como se fosse uma moedinha chata. E à medida que ele carrega, ele anda pelo plasma, à medida que ele se desloca pelo plasma, ele vai trocando lipídios com as outras lipoproteínas. Então, ele faz um transporte reverso do colesterol. À medida que o HDL é fabricado pelo fígado, ele sai de lá do fígado como se fosse uma moedinha chata, vai recolhendo, entre aspas, né, o colesterol de outras lipoproteínas por meio da CETP. A CETP é Cholesterol Ester Transfer Protein, né, uma proteína de transferência de ésteres de colesterol. Ele vai coletando esses ésteres de colesterol de outras lipoproteínas e aí ele vai se tornando redondinho. Aquela moedinha chata vai ficando redondinha e ele volta para o fígado, tá? Então ele faz uma função que a gente chama de scavenger, uma varredura do colesterol plasmático, né? Então ele é o transporte reverso de colesterol. E os quilomicrons, eles não são formados pelo fígado, eles são formados ali no intestino, tá? Então se você comer um pastel de palmito, frito em óleo de soja, vai se formar uma grande quantidade de quilomicrons lá no intestino. E esses quilomicrons, eles serão exportados para a linfa e depois eles ganham o sistema arteriovenoso. E a função dos quilomicrons é levar triacilgliceróis para todos os tecidos, tá bom? Inclusive para o tecido adiposo, hein? Tá? Então, beleza. Fácil, né? Até agora, nenhum problema. Bom, e aí, como é que as lipoproteínas entregam lipídios para os tecidos? Então, vamos pegar aqui, olha, vamos supor que essa lipoproteína aqui na imagem seja o LDL que está levando colesterol para os ovários, por exemplo, né? Porque os tecidos, ovários, adrenais, testículos, eles precisam de colesterol para fabricar os seus hormônios esteroides, né? Então, quais são os hormônios esteroides? O testosterona, progesterona, estrogênio, aldosterona, cortisol e DHEA. Todos esses hormônios, para serem sintetizados, eles necessitam do colesterol. E quem é que entrega colesterol para esses tecidos executarem a síntese de colesterol? É o LDL, é o maior carreador de colesterol que a gente tem no plasma, é o LDL. E é o LDL que leva colesterol para esses tecidos. Então vamos ver como. Quando o LDL chega lá nesses tecidos, né, vamos pegar uma célula aqui, ó, ocorre um mecanismo chamado endocitose mediada por receptor. A apolipoproteína interage com o receptor, tá? Nesse caso a ApoB100, e juntos, tanto o receptor quanto a lipoproteína são engolfados pela célula e formam uma vesícula intracelular revestida por uma proteína chamada de clatrina, tá? Forma essa vesícula, o LDL é internalizado, tá? E lá o LDL, os ésteres de colesterol são clivados, é liberado o colesterol livre que será utilizado para a síntese de hormônios, né? As apolipoproteínas da lipoproteína, né, do LDL, é toda digerida, formam os aminoácidos que são aproveitados pelas células e o receptor volta para a membrana para realizar outra captação de mais uma lipoproteína, né, de mais uma LDL. Então o receptor é reciclado, ele volta para lá mais ou menos 100, 150 vezes, tá? Bom, aí a gente tem os parâmetros das lipoproteínas, né? Quanto é que a gente tem que ter de lipoproteína no plasma, né? Mas veja, esses parâmetros eles são rotineiramente revisados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é interessante ficar sempre atento. Então veja ali, ó, colesterol total, né?
valores em miligramas por decilitro. Abaixo de 200 é ótimo, de 200 a 239 é limítrofe, acima de 240 já é elevado, tá? Veja que você tem colesterol total, LDL, HDL e triacilglicerol, né, TG. O que é o colesterol total? Colesterol total, quando você fala, eu vou medir o meu colesterol do plasma, vou medir o colesterol total. Colesterol total é LDL, HDL, IDL e VLDL. A soma disso é o colesterol total. Colesterol total e frações. Então, nesse caso, você tem o colesterol total e frações. O quanto desse colesterol total está depositado no LDL, no HDL, no VLDL, tá? Veja que triacilglicerol é triacilglicerol, não é colesterol. O meu colesterol está alto, aí você vai ver o exame, está lá, triacilglicerol, 600 mg por decilitro. Não é o colesterol que está alto, é o triacilglicerol, certo? Ué. Não confundir. Então aqui tem uma tabela, você pode ver depois, e como eu disse, fique atento porque esses parâmetros são rotineiramente revisados, né? Bom, e o que é uma dislipidemia? Uma dislipidemia são alterações metabólicas de lipoproteínas. Então, se você tiver aumento do colesterol, isso chama hipercolesterolemia. Se aumentou o colesterol mais o triacilglicerol, é uma dislipidemia mista. Aumentou somente o triacilglicerol, é uma hipertrigliceridemia, tá bom? Esses termos é importante você saber porque eles aparecem nos exames laboratoriais, tá bom? Então vamos lá, facinho até agora, né? Bom, como eu disse, as lipoproteínas elas estão muito envolvidas com a aterosclerose ou arteriosclerose, né? A aterosclerose é uma resposta imunoinflamatória das artérias, tá? Então não vai falar que a aterosclerose acontece em veia, que isso não acontece. A aterosclerose é artéria, tá bom? Doença arterial. Então é uma doença progressiva que se caracteriza pela constrição do lume das artérias de grande e médio calibre em virtude do espessamento local da camada íntima da artéria decorrente de uma injúria. Tá? Uma injúria é um machucado que pode ser desencadeado, por exemplo, por lipoproteínas, tá bom? Então tá ali, olha, você vê ali funções normais, disfunção endotelial e a gênese da placa de ateroma, ela está intimamente envolvida com dislipidemias, tá bom? Sobretudo, aumento do LDL. Bom, olha aqui, ó, lipoproteínas e aterosclerose. É um gráfico do Ministério da Saúde, né, do Sistema de Informação. Então veja aqui, doenças do aparelho circulatório. Olha a coluna, ou seja, é imensa, né? Neoplasias, tem muitos casos também, causas externas, doença do trato respiratório, endócrinas, metabólicas. Por isso é importante manter o controle plasmático dos níveis de colesterol, sobretudo LDL. Bom, e quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da aterosclerose? Agora que é, hein? Olha aqui, ó. Dieta inadequada. Então, se você come aquela coisa ali, dieta inadequada. Sexo, né? Sexo, se você faz muito sexo, não é. Homens acima dos 45 anos têm maior probabilidade de doença cardiovascular. As mulheres estão protegidas da doença cardiovascular, protegidas entre aspas, né? Até a menopausa. Isso se você, que é mulher, não fumar. Né? Se você fuma, se você não controla colesterol, aí seu fator de risco supera o dos homens. Os estrogênios, os hormônios femininos, eles protegem as mulheres das doenças cardiovasculares. Se você for fazer um teste, você vai ver que os níveis plasmáticos de HDL dos homens são muito mais baixos que o das mulheres. Tá? Então, os hormônios femininos eles favorecem o aumento do HDL. Tá? Então, se a mulher tiver uma dieta adequada, fizer exercício físico, não fumar, ela está cardiologicamente protegida. Depois da menopausa, os riscos se igualam. Então, homens, se vocês fumam, come aquela coisa ali, ó, aquele lanche horroroso, né? E não faz exercício físico, vive estressado, é um problema, tá? Você está juntando fatores de risco. Bom, além do sexo, a gente tem hipertensão arterial. Se você é hipertenso, a coisa vai piorando. Se você é diabético, hipertenso, homem e tem uma dieta inadequada, então você já está na fila, a sua senha está próxima, né?
Sedentarismo, se você não faz nada na vida, né? Como eu falei, se você fuma, se você é gordo, existem fatores de risco aqui que você pode modificar. São fatores de risco modificáveis. Quais são os que você pode modificar? Você pode modificar não pode modificar o seu sexo, você pode parar de fumar. Parar de fumar, você pode parar de fumar. Perder peso, você pode perder peso. Você pode deixar de ser sedentário, começar a fazer exercício físico, tá? Então, são fatores de risco modificáveis. Hereditariedade você não pode mudar, você não pode mudar a sua genética, tá bom? Então, fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Tente modificar alguma dessas mazelas que você carrega, que você vai reduzir a probabilidade de doença cardiovascular, certo? Bom, essa aqui a gente vai ver a hipótese oxidativa da placa de ateroma. Como é que é isso? É assim. O nível de LDL elevado é um fator de risco para o desenvolvimento da placa de ateroma. Por quê? Porque o LDL se oxida, ele interage com radicais livres e se converte numa forma chamada LDL oxidado. Tá ali, ó, LDL ox. Então, minha gente, por isso que o cigarro é um fator de risco muito, muito elevado para a doença cardiovascular. Apenas uma tragada no cigarro já coloca no seu organismo 1 tonelada de radicais livres. Tá? E esses radicais livres oxidam o LDL, transformam em uma forma oxidada, o LDL-OX, e é aí sim, o LDL-OX inicia a formação da placa de ateroma. De que maneira que o LDL oxidado causa injúria endotelial? O LDL oxidado invade a camada íntima do vaso, ali no endotélio, e causa injúria. Essa injúria, esse machucado, gera citocinas. Essas citocinas atraem macrófagos por quimiotaxia. Os macrófagos migram para o endotélio, fagocitam esses LDL oxidados, só que na forma oxidada, o macrófago não sabe mais quando parar de fagocitar o LDL oxidado, porque entra numa via bioquímica cuja sinalização está alterada. Ele fagocita esses macrófagos sem parar, até se transformar em uma estrutura, uma célula chamada foam cell, uma célula espumosa, lotada de LDL. E ele morre ali. Quando ele morre ali no endotélio, você vai ver ali, ó, macrófagos foam cell, morrem no endotélio e dispara mais cascata inflamatória ainda, ou seja, você agravou a inflamação ali no endotélio. Mais macrófagos migram e o processo recomeça, fagocitando os macrófagos velhos, o LDL, causando mais dano endotelial, sinalização química, até que o endotélio se torna alterado, ou seja, sua forma se altera e começa a mudar a hemodinâmica, o perfil pelo qual o sangue circula no interior do vaso. Então aí você tem depósito de colágeno, depósito de cálcio, forma-se a placa de ateroma que diminui o diâmetro de artérias de médio e grosso calibre. Tá? Então formou-se aqui a placa de ateroma e no futuro o depósito de cálcio torna essa placa estabilizada. Tá? Então tá ali, olha, a progressão da placa de ateroma. Todos os eventos que eu disse para vocês estão representados ali, tá bom? Essa placa de ateroma, ela pode se estabilizar ali com cálcio, mas ela pode se soltar também. Então, quando ela se solta, ela se transforma num trombo, ou seja, trombose. Tá bom? Tudo começou como? O excesso de LDL e o LDL oxidado por radicais livres. Tá bom? Então, manter os níveis de LDL baixo impede, né, você ter menos LDL para se oxidar. Tá bom? Então, vamos lá. É somente o LDL que causa dano vascular? Também não. A hipertensão faz isso também. Tá bom? Então, se os seus níveis de LDL estão perfeitinhos, mas você é hipertenso e não se trata, o choque do sangue contra o endotélio causa dano vascular. Esse efeito chama shear stress. Né? A hipertensão faz com que o sangue raspe o endotélio vascular, shear stress, um efeito de cisalhamento no endotélio, e isso desencadeia injúria. E aí, veja, se você somar a hipertensão mais o excesso de LDL, você tem 2 fatores de risco para danificar o endotélio. Tá? Então, o que está mostrando aqui nessa figura é que o fluxo de sangue é exacerbado,
raspando o endotélio, e esse efeito chama de shear stress. Se você não lembrar de shear stress, é só falar cisalhamento. Esse efeito danifica o endotélio também e gera, sim, placa de ateroma. Bom, como eu falei para vocês, as placas de ateroma, elas tendem a se formar em artérias de médio e grosso calibre. Então ali, ó, carótida interna, né? Que mais? Aorta abdominal, ilíaca direita, ilíaca esquerda, né? Femoral direita e esquerda, tibial direita e esquerda, as artérias de médio e grosso calibre, tá? Em achuriado ali, ó, você vê nesse desenho aqui à esquerda, né? Placas de ateroma em preto e em achuriado trombos. Bom, e aqui, olha aqui, ó, se você acha que você é novinho e você se livrou dessa, não é bem assim, olha ali, ó. Se você tiver 20 aninhos, a sua placa de ateroma já começou. Ainda mais com essa dieta que tem por aí, né? Que agora já não existe mais as fast food, existem as junk foods, né? Então, se você come tudo que não presta e é novinho, 20 aninhos já começou a sua placa de ateroma, conhecida como lesão endotelial bem incipiente, tá? A gente chama isso de estria gordurosa. Daqui 30 anos ou mais ou menos, né? Quem sabe, a placa de ateroma aparece de fato. Mude a dieta, pare de fumar, tá? Fumar causa gangrena, os trombos, quando eles se instalam ali nas artérias femoral, tibial, eles causam necrose. Não fume nem pendrive, tá? Que é feio pra caramba. Ah, mas pendrive não tem nicotina, mas tem partículas, tá? As partículas arrebentam com o sistema respiratório. Não é bom. Bom, quais são as consequências da aterosclerose? As consequências são nada boas, né? Infarto do miocárdio, gangrena, como você viu ali, aneurisma, né? Aqui tem um aneurisma saccular, AVC, infarto cerebral, ou seja, é um negócio sério, né? Então, o infarto agudo do miocárdio é quando você tem uma obstrução de uma artéria importante do coração, como a mamária, a coronária, né? Você tem uma obstrução e aí você sente uma dor chamada angina pectoris, uma dor no peito. Alguns sentem, outros não, né? E aí ocorre um infarto agudo do miocárdio. Olha ali, ó, a artéria totalmente ocluída. Na região do coração em que houve o infarto, suponha que você teve um infarto de pequena monta. Não? E às vezes as pessoas têm infarto e nem sabem que tiveram um infarto. Né? Só o cardiologista que fala, o senhor teve um infartozinho aqui. O sujeito fala, não, mas eu nunca tive infarto. Teve, mas você nem sabe, foi de pequena monta em uma região bastante restrita do coração. Na região onde você tem um infarto, olha o que acontece. Começa a se depositar colágeno. Né? Aquela região cicatriza. E como é que o cardiologista sabe, né, que você teve um pequeno infarto? Porque quando ele faz o ECG, ele vê que naquela região do coração não tem atividade elétrica, porque aquela região foi ocupada por fibras de colágeno, foi cicatrizada. Né? Então você não tem ali atividade elétrica cardíaca. Então naquela região, eletricamente, o coração morreu. Tá? É por isso que ele percebe. Então olha aqui, ó. 12 a 18 horas depois do infarto, 24 horas, depois, ó, após 3 meses ou mais, a região infartada foi substituída por tecido cicatricial que impede o fluxo da carga elétrica gerada pelo nódo sinoatrial do coração. Então ali não tem atividade elétrica, tá? Mas para resolver esses casos de obstrução de artérias cardíacas, nós desenvolvemos o stent. E ele estabiliza a região ali onde você sofreu uma angioplastia, né? Uma retirada da placa. O stent estabiliza aquela região e impede a reestenose vascular, impede que a placa volte. Tudo certo? Não é difícil, você viu que não é difícil, basta estudar um pouquinho. Aqui a gente viu um resumo bastante rápido, né, sobre as lipoproteínas e a gente vai desenvolver melhor esse assunto mais para adiante, falando do metabolismo das lipoproteínas, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido, Finita la Comédia, acabou aqui. Agora você pode deixar nos comentários e dizer quem é esse cara aqui, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que a gente vai procurar resolver a sua dúvida, tá? Até mais então, tchau! Chegamos ao final dessa abordagem.
Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.